ao Senhor, vós, todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que nos reúne nesta hora na sua casa, para que possamos, a uma só voz, louvar e bendizer o nome do nosso Criador, do nosso Salvador, do nosso Redentor. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Vamos louvar o nome do Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 bom e verdadeiro, triuno, excelso, Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso, Criador. Oremos. Senhor nosso Deus, reunidos aqui estamos, Senhor Deus, ainda que virtualmente, mas reunidos em um só pensamento, em um só coração e na unidade do Espírito Santo, para louvar e bendizer o nosso Salvador, aquele que por nós entregou-se, deu a vida para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome por todo o benefício com o qual nos tem agraciado. Te louvamos, ó Deus, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. E agora, ó Deus, o desejo do nosso coração,
O mais sincero e puro desejo do nosso coração é que Tu sejas, ó Deus, servido do nosso louvor e da nossa adoração. Que o nosso culto deste dia seja agradável ao Senhor. Que o nosso culto Te chegue, ó Deus, como aroma suave. E que Tu o recebas, Pai, nesta hora. Ouve, ó Deus, a nossa oração, acolhe o nosso louvor. Recebe, Pai, o que Te ofertamos com sinceridade no nosso coração. Em nome de Jesus Te oramos. Amém. Voltamos mais uma vez ao salmista, e agora no Salmo 121, do versículo 1 ao versículo 8, nós lemos: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Em silêncio, oremos ao Senhor alguns instantes. Senhor nosso Deus, nós somos conhecedores da nossa condição de pecadores, da nossa condição, ó Deus, de pessoas necessitadas e carentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Nós reconhecemos, Senhor Deus,
quantos males, quantas dores e quanto sofrimento te causamos quando insistimos em carregar no nosso coração sentimentos que não convêm a alguém que confessa Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Pensamentos e sentimentos, os quais nutrimos, Santo Deus, em nosso coração muitas vezes, e que comprometem a nossa qualidade, a qualidade da nossa relação contigo. Portanto, ó Pai, te pedimos que nos perdoe. Perdoe-nos pelos nossos atos e também pelas nossas omissões. Também, Santo Deus, nessa hora, nós continuamos intercedendo por todos aqueles de quem nos lembramos agora e cuja realidade nos faz doer o coração. Dos irmãos e irmãs, Santo Deus, que precisam de assistência e de cuidado, de uma visita especial Tua, Senhor. Ó Deus, aqueles que precisam de refrigério, de descanso para os seus corações. Aqueles, ó Deus, que necessitam de cura. Usa, Senhor Deus, toca cada um nessa hora, derramando cura, bênção e libertação, saúde e paz para as suas vidas. Atende, Senhor, a nossa oração. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o momento é oportuno para ofertar na casa do Senhor, para que possamos dar como devolvido ao Senhor a parte do muito que recebemos das suas mãos. Devolver ao Senhor, porque tudo é dele, nada é nosso, tudo vem dele, e do que é dele, devolvemos a ele. Vamos louvar ao Senhor enquanto cantamos. Nós teremos a lembrança, a oportunidade de ofertar na casa do Senhor. Não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente pertencer ao meu Jesus. Não sou meu, ó, não sou meu, ó Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre, ó Jesus, sou todo teu. Não sou meu, pois fui remido quando o sangue derramou. Confiei na sua graça e minha alma resgatou. Não sou meu, ó, não sou meu, ó Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre, ó Jesus, sou todo teu. Não sou meu, a ti confio, tudo quanto chamo meu, tudo em tuas mãos entrego, meu Senhor, sou todo teu. Não sou meu, ó, não sou meu, ó Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre, ó Jesus, sou todo teu. Não sou meu, ó, santifica tudo quanto sou, Senhor.
soberba, vem livrar-me, Salvador. Não sou meu, oh, não sou meu, ó Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre, ó Jesus, sou todo teu. Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho, conforme o relato de João, no capítulo 1. Nós leremos a partir do versículo 43 até o versículo 51. João, capítulo 1, do versículo 43 até o versículo 51. O texto da palavra do Senhor nos diz: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aí a palavra do Senhor para a nossa edificação. Oremos mais uma vez ao Senhor. Te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo, que habita, que está presente entre nós nesta hora, nos dê a divina luz, a necessária iluminação, para que possamos, Senhor Deus, acolher a Tua palavra e compreender qual quer que seja a Tua vontade. Atende-nos, Senhor, nesta hora, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus, imediatamente após experimentar o batismo de João, começa a recrutar discípulos, homens e mulheres, pessoas, enfim, que estejam dispostos a segui-lo e a servi-lo. Homens e mulheres com uma missão. Os primeiros, chamados por Jesus, conforme o relato de João, André e Pedro, dois irmãos pescadores. E agora, segundo o texto da palavra do Senhor, Jesus encontra Filipe, a quem ele convida: segue-me. Segue-me. Diz o texto da palavra do Senhor que esse Filipe é da mesma região de André e de Pedro. Mas a Filipe também, Deus, ou melhor, Jesus, faz este convite. O convite, meus irmãos, não é tão simplesmente para seguir a Jesus, e o seguir a Jesus não é simplesmente concordar com as ideias dele, não é simplesmente caminhar passo a passo, ladeado dele ou à sua retaguarda, mas é o convite para sair e chamar outros.
é estar disposto a caminhar com o Senhor, a acolher o Evangelho e a palavra que Jesus nos apresenta e a sair a recrutar outros servos e servas que estejam dispostos igualmente a caminhar esta caminhada, a trilhar esta trilha do Evangelho que conduz à salvação em Cristo Jesus. A caminhar pelo caminho que é Cristo, Ele que se apresenta a nós, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. O convite que o Evangelho nos faz é este: aquele que decide abraçar a missão, o convite do Cristo, assume então este compromisso ou esta responsabilidade de caminhar com Ele e de sair a fazer outros discípulos. E o texto da palavra do Senhor nos diz que Filipe compreendeu então este convite. Anda comigo. Filipe compreendeu este convite, esta convocação que Jesus fez. Filipe compreendeu a proposta de Jesus no Evangelho, a proposta de ser um evangelista, um anunciador igualmente da palavra de Deus. E diz o texto da palavra do Senhor que imediatamente Filipe encontrou-se com Natanael e foi lhe anunciar a boa notícia. Olha Filipe para Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Filipe sai então a chamar, e o primeiro alvo da sua pregação é Natanael. Meus irmãos, a reação de Natanael deixa Filipe não frustrado, mas incomodado no primeiro momento. Natanael olha para Filipe e responde: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ao que Filipe lhe respondeu: vem e vê. Vem e vê. Filipe olha para Natanael dizendo: olha, eu encontrei alguém especial, eu encontrei o Nazareno, eu encontrei o filho de José, eu encontrei aquele de quem fala Moisés, aquele de quem os profetas estão falando, eu encontrei aquele, é o resultado da nossa busca, do desejo constante, do desejo de anos de todos os hebreus, de todos os judeus. Eu encontrei aquele a quem o nosso povo busca, eu encontrei. Natanael responde com uma palavra carregada de preconceitos. Meus irmãos, para seguir a Jesus é necessário abandonar os preconceitos. Para seguir a Jesus é necessário arrancar do coração todas as ideias preconcebidas. Natanael olha para Filipe e responde: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, daquela cidade pequena, daquela cidade insignificante, uma pequena vila, na verdade, que importância nenhuma tem, pode vir de lá alguma coisa? E o preconceito naquele momento, meus irmãos, é o grande inimigo, é o elemento que impede naquele instante Natanael de enxergar a salvação que vem da parte de Deus para nós. O seu coração carregado de preconceito. Quando nós ouvimos o anúncio do Evangelho para a salvação, e é nisso que nos ensina o Evangelho, conforme o relato de João, é preciso, em primeiro lugar, abandonar os preconceitos, as ideias pré-concebidas. É necessário olhar com um olhar de oportunidade. Dar ao outro ou dar a Jesus a possibilidade de Ele, Jesus, nos surpreender. Deixar o preconceito ao olhar para Jesus é conceder a Jesus
a oportunidade de que Ele nos surpreenda. Mas muitas vezes, meus irmãos, o nosso preconceito não é contra o Evangelho, contra a igreja, contra Jesus. Muitas vezes o nosso preconceito se volta contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Nós olhamos para Jesus, assim como Natanael olhou, imediatamente somos iluminados pela luz que vem do Cristo, que revela a nossa condição pecadora, a nossa condição de necessitados, de carentes da misericórdia de Deus. Achamos algo bom demais, grande demais, para nos ser oferecido. E neste momento a graça de Deus entra como este grande elemento a nos dizer que não é pelos nossos merecimentos, não é pela nossa competência, não é pela qualidade da nossa vida, não é pelas pessoas que somos, é pela única e exclusiva vontade de Deus que nós somos salvos. Ninguém precisa ser bom para ser salvo. Ninguém precisa ser perfeito para ser salvo. Na verdade, o convite que a palavra do Senhor nos faz, ela faz a os miseráveis, a todos aqueles que se reconhecem carentes, todos aqueles que se reconhecem postos à margem, é aos cansados, é aos sobrecarregados, como diz a palavra de Deus. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitas vezes nós mesmos somos vítimas do nosso próprio preconceito. Diz o versículo 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? E respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas assentado embaixo da figueira. Quando nós olhamos para nós, para a nossa condição limitada, para a nossa condição pecadora, nós nos esquecemos de um detalhe puro e simples. Deus nos conhece desde antes da nossa concepção. Deus nos conhece desde o momento em que nós estávamos postos ali no ventre da nossa mãe. Lá no momento da nossa formação, ali Deus já nos conhecia. Jesus olha então para Natanael e diz: olha, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. De onde me conheces? Natanael pergunta. Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas sentado debaixo da figueira. Eu sei tudo sobre você, Natanael. Eu sei quem você é. Eu conheço detalhes da sua vida que apenas você e eu conhecemos. Se ela é boa ou não, se o seu viver é perfeito ou não, ainda assim eu te amo e quero você comigo, e quero você caminhando comigo. Eu não abro mão da sua vida, Natanael. Vem andar comigo. Vem andar comigo. É preciso abandonar os preconceitos. Precisamos deixar que Jesus nos surpreenda. E também precisamos impedir que a nossa autoimagem nos limite. Precisamos dar lugar à voz de Deus, que fala ao nosso coração e que nos convida. Precisamos abandonar de todo os preconceitos, as ideias pré-concebidas. Natanael olha para Jesus e responde: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel.
E Jesus responde: porque te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Pois maiores coisas do que esta verás. Maiores coisas do que estas tu verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Certamente uma referência ao sonho que sonhou Jacó. Mas, meus irmãos, o convite que a palavra do Senhor nos faz é que nós demos ouvido e atenção às pequenas palavras, às simples palavras ditas pelo Cristo, aos pequenos gestos, às pequenas ações ditas pelo nosso Salvador. E quando nós abrimos o nosso coração e dermos atenção a essas palavras simples, as pequenas frases, as pequenas palavras, nós haveremos de ver coisas grandes, coisas tremendas, coisas de enorme significado, coisas de enorme importância que Deus fez, tem feito e fará por nós. É preciso dar importância à palavra de Deus para que nós possamos ouvir e receber as coisas boas que Deus tem dito a nós. Mas o convite que a palavra do Senhor nos faz é que nós saiamos hoje a servir e a seguir a Jesus, abandonando os preconceitos, seja com Deus, seja conosco, e que nós possamos permitir a partir deste momento que a palavra de Deus, que ela sim nos surpreenda. Que a palavra de Deus possa te surpreender, não apenas hoje, mas em todos os dias da sua vida. Que você possa abandonar o preconceito, abrindo-se à novidade. A novidade de vida que te propõe o Evangelho, a novidade que Cristo nos oferece. Que nós saiamos a viver em novidade, abrir o nosso coração à novidade, abrir o nosso coração para que Cristo possa falar ao nosso coração. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesse instante. Vamos mais uma vez louvar o nome do Senhor. Foi assim que
Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Vamos orar, encerrando o nosso culto desta manhã, rogando ao Senhor que nos abençoe, que nos guarde, que Ele nesta manhã tenha falado ao seu coração e que nós possamos estar abertos à novidade, que nós estejamos abertos ao novo que Cristo nos oferece. Oremos. Nós te agradecemos, ó Deus, pela bênção deste dia, desta oportunidade de te cultuar, de te servir, Senhor, com alegria. Ó Deus, que tenhamos corações abertos ao novo, libertos de toda natureza de preconceito, dispostos a aprender contigo, cada dia mais e melhor. Ó Deus, cuida de nós nesta semana que está começando, assim como tu tens cuidado e como cuidastes na semana que se encerra. Sê conosco, sê por nós e dá-nos, Pai, a tua bênção. Atende, Senhor Deus, a nossa oração. É o que nós te pedimos e pelo que te agradecemos, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e as virtudes do Espírito Santo de Deus repousem sobre esta igreja e sejam com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.